Olá, seja muito bem-vindo ao curso de almoxarife e estoquista. Nós estamos hoje em nossa quinta aula e hoje vamos falar um pouco sobre endereçamento, identificação e rastreamento de mercadorias. Vamos aprender um pouco também sobre o que é o código de barra linear e bidimensional, de etiqueta inteligente. Vamos também retomar o assunto sobre inventários, mostrando para vocês um exemplo de uma ficha de controle de estoques. E vamos, no final da aula, falar um pouquinho da importância de se estabelecer o estoque mínimo e o estoque máximo de mercadorias no estoque. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso curso e sempre é possível deixar uma questão aqui debaixo do nosso vídeo e eu vou responder prontamente com vocês. Então, vocês me permitam compartilhar os meus slides para que a gente possa dar início à importante aula de hoje. Muito bem, gente. Então, vamos falar um pouco sobre o endereçamento de produtos nos almoxarifados. Todo almoxarifado possui uma organização similar à das cidades ou bairros com ruas que podem ser denominadas por letras, números ou, às vezes, usando os dois, né? E os demais dados por números de tal modo que o endereço no qual se encontra uma dada mercadoria pode ser M1544. O que isso quer dizer? Significa que o local é a rua M, o próximo algarismo representa se é lado par ou ímpar, número 1, ímpar, número 2, par, né? Então, no caso M1, a mercadoria está na rua M, lado ímpar, prateleira 5, a gente diria, né, se fosse um endereço quinto prédio, mas seria quinta prateleira, quarto andar, ou quarto pavimento, no apartamento 4, ou seja, o produto está no item 4. Então, seria muito fácil localizar uma mercadoria assim. Pode haver nomenclaturas que usam cores, blocos, seções, grupos, famílias, etc. Também são utilizadas em empresas desse modo. O ideal é que se combine critérios para favorecer melhor a localização. Setor vermelho, poderia ser, por exemplo, material de escritório. Rua B, prédio 2, setor amarelo, materiais de limpeza. Rua J, né? E assim sucessivamente. Todavia, deve-se evitar formar métodos de identificação muito complicados, que se tornem difíceis de assimilar ou memorizar, né? Então, estamos aqui vendo, na aula de hoje, endereçamento de produtos no almoxarifado. Todos esses procedimentos, nós estamos vendo aqui rua 19, 20, aqui está, em vez de se utilizar ruas por letras, se utiliza nesse almoxarifado números, né? Então, vai depender da convenção do almoxarifado onde vamos trabalhar. Todos esses procedimentos se aplicam variando naturalmente em função da diversidade de itens e de estoques presentes no almoxarifado. Há almoxarifados que abrigam apenas algumas centenas de itens, enquanto outros, algumas dezenas de milhares, ainda que muito dos quais sejam similares. Então é isso, vai variar bastante dependendo do almoxarifado onde estamos trabalhando. Mas eu tenho visto, levado meus alunos para uma visita técnica, seja ali no almoxarifado da Toyota, né? Seja no almoxarifado de empresas nacionais, todas elas costumam utilizar letra, tá certo, pessoal? Para identificar a rua. Em muitos almoxarifados, os endereços são sinalizados com etiquetas de código de barras. Desse modo, a identificação do local de estocagem de cada produto torna-se rápida e fácil, como quando um operador retira uma embalagem ou pallet de um local, separa apenas parte dos produtos que nele, né, ou nela se encontram e não os retorna ao local de origem. Então, o que pode ser feito por qualquer outra pessoa com facilidade, graças a esse sistema de identificação. Por essa razão, é fundamental que toda a mercadoria seja devidamente identificada e as etiquetas sejam preservadas no manuseio dos volumes ou pallets,
que nós temos um exemplo fictício, né, demonstrando essa identificação. Então, a gente já falou, gente, que quando nós recebemos a mercadoria do veículo de transporte, depois de feita a conferência quantitativa e qualitativa, e depois que tudo foi acertado, o próximo procedimento é armazenamento. E antes disso, é importante se lançar no sistema todos os dados da mercadoria e, na sequência, é emitido, então, um código de barras para identificar esse produto no estoque, certo? Essa classificação obedece inúmeros critérios em função das características dos produtos, como valor ou custo, frequência de uso, dimensões, peso, validade do produto, linha de produtos, marcas, etc. Produtos novos que não eram utilizados devem ser classificados e codificados para que possam ser endereçados e localizados de forma correta quando requisitados. Uma vez etiquetados, procede-se, né, como eu falei antes, ao armazenamento propriamente dito, transportando-se os volumes paletizados com o uso das paleteiras, empilhadeiras e etc., aos devidos lançamentos no sistema. Alguém pode, né, pensar assim, puxa, mas o que é isso que o professor está falando agora, né? O que seriam volumes paletizados? É o seguinte, pessoal, todo produto dentro do almoxarifado, quando vai para o estoque, ele vai colocado em cima de dormentes de madeira, que são chamados de pallets, e embalados para formar um volume único. Isso que nós chamamos, né, de volume único, que serão transportados por empilhadeiras ou paleteiras. As paleteiras podem ser manuais, né, elétricas ou mecânicas, hidráulicas, né, que vão auxiliar no transporte desses produtos dentro do estoque ou almoxarifado. Vamos ver agora o passo a passo no armazenamento. Todos os procedimentos de registro, cadastro, identificação, codificação, etiquetagem, estorno, lançamento, requisição, cancelamento de baixa, saída, entrada, transferência, emissão de notas, pedidos, autorizações, ordens de documentos quaisquer, enfim, todos os atos realizados devem ser devida e corretamente lançados no sistema de gestão, de preferência imediatamente após o procedimento realizado, tá, gente? Então, aqui eu citei uma variedade de procedimentos que é feito quando do recebimento e para posterior armazenamento dentro do estoque, certo? Por sua vez, o manuseio dos produtos requer atenção constante. Alguns produtos, dados seus tipos ou naturezas, requerem atenção redobrada, por serem muito sensíveis à movimentação ou perigosos. Por exemplo, você pode estar transportando um combustível, um ácido ou um gás, né? Então, há que se ter muito cuidado no manuseio desses materiais dentro do almoxarifado. Mesmo não sendo considerados possíveis acidentes, dos quais resultem quebras, amassamentos, escape, derramamento, extravasamento ou outros danos nas embalagens e nos produtos. Então, gente, a gente já falou que o almoxarife dentro do estoque, ele tem que usar o EPI, que são os equipamentos de proteção individual, né? Muitas vezes, devido ao produto de manuseio, é importante usar o capacete, a luva, óculos, né? E muitas vezes até a máscara. Outras vantagens de utilizar meios mecânicos para a movimentação são os ganhos de produtividade, pela não realização de operações interrompidas, incompletas, frustradas ou inadequadas, que demandam tempo e esforços extras para serem refeitas. Então, tudo no almoxarifado deve ser feito numa sequência única até o armazenamento do produto, para que não haja prejuízo no seu transporte ou dano no produto. Então, vamos continuar aqui. Voltando aqui, que eu passei um pouco, né?
Continuando falando, agora vamos falar de identificação e rastreamento de mercadorias. Depois que as mercadorias passam pelo recebimento e, portanto, estão para ser armazenadas, elas devem ser codificadas para que todos os dados de sua identificação sejam facilmente acessíveis. Um processo bastante simples e que não requer equipamentos especiais, portanto, é de baixo custo. É baseado na utilização de códigos, que são uma sequência de números ou letras únicos e exclusivos. Então, essa é que nós damos a definição de código de barras, né? Assim, facilmente se pode identificar e localizar um produto tanto no estoque quanto nos sistemas de controle, como, por exemplo, as fichas simples, nas quais se farão os lançamentos das entradas e saídas do item, de modo a saber, a qualquer momento, quantas unidades existem disponíveis. A gente vê isso, por exemplo, quando vamos fazer uma compra de um eletrodoméstico, e então o vendedor tem acesso no computador para identificar quantas unidades ele tem no estoque, graças a esse controle que nós estamos descrevendo no momento. Como é que é a etiquetagem de produtos e embalagens? O processo mais eficiente é o de etiquetagem, com a impressão das etiquetas mediante a utilização do código de barras, que são afixadas em caixas, peças, volumes e etc., se não vierem previamente etiquetadas pelo fornecedor, então a própria empresa deve fazer essa identificação. Nesse processo, é utilizada a tecnologia de impressoras de código de barras. Podem ser utilizadas impressoras térmicas, leitores e coletores de códigos. Aqui nós estamos vendo um exemplo, né, de um coletor de códigos, código de barra. Quais são os instrumentos que normalmente o almoxarife deve conhecer no seu trabalho dentro do estoque para fazer esse trabalho de identificação e também de leitura dos produtos e rastreamento dos produtos dentro do estoque? Nós estamos vendo aqui o leitor de código de barras, né, manual aqui, e aqui nós temos o coletor de dados. Então, esses dois equipamentos são muito utilizados hoje dentro do estoque. O primeiro para fazer a leitura de dados, e o segundo pode ser utilizado para armazenamento de dados, para você, por exemplo, tirar um pedido dentro do estoque, né? Os leitores, como o nome diz, apenas leem os códigos de barras, enquanto os coletores registram as informações para serem posteriormente processadas nos sistemas. Alguns têm pequenas impressoras acopladas aqui embaixo, né? Como os utilizados pelas companhias de abastecimento de água e imprimem a conta no próprio local após a leitura do hidrômetro. Eles são utilizados comumente para registro, identificação e catalogação dos produtos que estão dando entrada na empresa, entre outras funções, utilizando esses equipamentos, tá certo, pessoal? Aqui nós temos um exemplo de um código de barras linear, né? Que todos conhecem, qualquer compra que fazemos no supermercado, nós identificamos, né? O código de barras é uma representação de letras e números, né? Então, esses traços aqui estão representando esse código aqui embaixo de números e letras, né? Então, alfanumérico. E a sua leitura permite ter acesso a várias informações, de modo absolutamente seguro, não sujeito a erros e instantâneo, que são processadas em tempo real, aumentando consideravelmente, dessa forma, a produtividade do processo. Então, vamos fazer uma leitura de como é que seria esse código, né? Há dois tipos de código de barras, os lineares e os bidimensionais. No caso aqui, estamos demonstrando o código de barra linear. Os lineares, cujas etiquetas representam séries de números, por sua vez, também são de dois tipos. O tipo GTIN 13, de 13 dígitos, é utilizado no varejo, em geral para a identificação do país de origem, do fabricante e do produto em si. Nós temos o tipo GS 1128, que é utilizado na movimentação de produtos pelas empresas e comporta mais informações necessárias para o controle interno, como dados de compra, pedido, nota fiscal, quantidades, etc. E da produção,
lotes, datas de fabricação, validade, numeração de identificação, etc. Aqui nós temos um exemplo agora de um código de barras bidimensional. Os códigos bidimensionais é uma tecnologia mais recente, agregam um número maior de informações, utilizando espaço menor que o código de barras tradicional. Dá para perceber isso, não é, gente? É utilizado, entre outras possibilidades, em embalagens unitárias de medicamentos e de alimentos, que necessitam identificação mais completa, como validade, lote e etc., de modo a permitir seu rastreamento. Esses códigos estão se tornando cada vez mais populares, sendo conhecidos como QR Code, Quick Response Code, código de resposta rápida, e podem ser escaneados por telefones celulares que possuem essa tecnologia para tal. Então, eu, como professor, às vezes, utilizo o QR Code para esconder perguntas para os meus alunos. Então, é possível, você tem sites na internet onde você pode imprimir o seu código de barra bidimensional para esse objetivo. Vamos falar um pouquinho agora de etiquetas inteligentes. Outra tecnologia utilizada não somente para a localização dos itens, como também para o seu rastreamento, que nós falamos no início da aula que a gente ia falar sobre isso, é a identificação por radiofrequência, né? Então, nós temos aí o modelo aqui do lado. Ele serve de ondas de rádio e etiquetas inteligentes eletrônicas dotadas de microchip e antena, que recebem e gravam informações e a retransmitem de volta para os transmissores, o que permite localizar, identificar e rastrear o produto à distância, sem contato visual, razão pelo qual as próprias etiquetas não precisam ficar à vista. Então, elas ficam presas no produto, no pallet, e com o coletor de dados de radiofrequência é possível localizar o produto e também as informações pertinentes ao lote, ao prazo de validade, as características do produto, enfim, não é? Vamos falar um pouquinho agora de controle de estoques, né? Como vimos com a identificação por meio de etiquetas inteligentes de radiofrequência ou de código de barras, é possível localizar um produto e, inclusive, os pallets e as paleteiras em que estão armazenados. Além disso, mediante a utilização dos coletores ou leitores, pode-se facilmente armazenar as mercadorias nos locais corretos e retirá-las para separação, a fim de atender aos pedidos de requisições dos produtos ou matérias. Então, temos aqui um exemplo gráfico, né, de um almoxarife fazendo esse rastreamento dentro do estoque. Falamos também que íamos retomar o tema de inventário, né? Então, inventário, já falamos sobre isso, é o levantamento de todos os itens, todos os produtos que tem dentro do estoque, né? Então, sempre será necessário realizar o levantamento de quantas unidades existem no estoque, por meio da realização de inventários, a contagem das unidades diretamente nos locais em que estão estocadas, para conferência ou checagem com os dados constantes nos controles de estoque. Controles que podem ser feitos em fichas simples, manualmente ou em planilhas eletrônicas, nesse caso, com auxílio de softwares, programas de computador dedicados à execução dessa tarefa, entre inúmeras outras alternativas. Nas empresas nacionais e de pequeno porte, a gente percebe que esse processo de inventário é feito manual, tá certo, gente? Com o controle de uma ficha simples, também de anotação manual. Empresas multinacionais já utilizam de software, né? E eu acho que foi na terceira aula que eu ensinei vocês a como construir uma ficha de controle de estoque usando o Excel, né? Então, depois de feito o inventário, é possível lançar os dados nesta planilha para um controle posterior, não é? Sempre é possível fazer isso. Uma das formas usuais de controle são as auditorias simples, feita, por exemplo, mensalmente, com o objetivo de verificar algumas características ou condições do estoque, como o estoque mínimo e o estoque máximo. A devida realização dos procedimentos de controles
e registros, e também o estado em que os materiais se encontram, etc. Esses procedimentos são feitos mediante a checagem das notas de entrada e de saída, das requisições de compra e fichas ou registros de controle. Vamos continuar aqui. Então, aqui nós temos um exemplo de uma ficha de controle feita no Excel, né? As fichas de controle devem permitir uma visão da situação do estoque, tanto no momento da auditoria, como a qualquer momento que se deseje. Deve-se ter um cuidado especial ao verificar como estão feitos os lançamentos, já que são fundamentais no controle. Bom, o que seria, vocês devem estar perguntando, poxa, o professor acabou de falar do controle do estoque mínimo e máximo, o que seria isso? Então, dependendo do histórico de vendas, do estoque de movimentação, do controle de movimentação de materiais no almoxarifado, é possível se fazer uma previsão de quantas peças eu tenho que ter no mínimo, né, para atender os meus clientes, para que não faltem para eles. O estoque máximo é o contrário, é o quanto eu posso ter no máximo lá no meu estoque, de maneira a também atender o meu cliente, de modo que eu não perca dinheiro, né, gente? E dinheiro no estoque são as mercadorias que estão ali. E o dinheiro que está ali é o dinheiro parado. Nós chamamos, então, de capital imobilizado. Quanto maior o capital imobilizado, menos fluxo de caixa a empresa terá. Né? Por isso a importância de se ter o controle de estoque mínimo e estoque máximo. Notas de entrada e saída. Verifica se os dados da entrada vêm sendo correta e oportunamente lançados pela conferência das notas de entrada e devem ser numeradas, datadas e estar conciliadas com as notas fiscais. Se estas forem registradas nas fichas ou planilhas de estoques e se a mercadoria foi efetivamente recebida e conferida. As notas de entrada devem vir assinadas pelo responsável pela operação. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma nota, né, de entrada. O controle das notas de saída, que também devem ser numeradas, datadas e assinadas, devem conferir se não estão ocorrendo lançamentos em duplicidade, isto é, notas lançadas 2 vezes ou lançamentos diferentes, porém com o mesmo número de nota de saída. Além disso, deve verificar se há registros de cancelamento em quantidade ou frequência incomum e se as notas ou outros documentos contêm rasuras, correções, retificações, o que pode ser um indicativo de problemas de simples incorreções nas anotações ao desvio de produtos. Por essa razão, verifica-se se as saídas ou consumos estão de acordo com as entradas, o fornecimento. Então, gente, esse controle é o mesmo controle que é feito no caixa de supermercado, né? No final da operação, verifica-se o que entrou e o registro das saídas. Os dois controles devem bater, sem rasura. Eu já falei do estoque mínimo e máximo, e aqui nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Temos um exemplo aqui, ó, o estoque mínimo e o estoque máximo. As empresas necessitam exercer um controle absoluto sobre seus estoques, e para que elas possam gerenciá-los corretamente, os registros e controles a cargo do almoxarifado devem ter o máximo de precisão possível, ou seja, sempre 100% ou mais próximo desse valor. Erros nos registros e no controle podem significar perdas financeiras. Alguns instrumentos permitem a eliminação de possíveis erros na gestão. Um deles é o estabelecimento de valores máximos e mínimos para a quantidade de unidade dos itens presentes no estoque. Estoque mínimo representa a quantidade mínima de unidades de dado item, família, grupo, etc., que a empresa necessita manter no estoque de modo a garantir a sua produção conforme o programado. Para que se consiga determinar o valor do estoque mínimo, costuma-se recorrer a estimativas baseadas no consumo em um certo período anterior. Por exemplo, durante os 6 últimos meses, se não houver sazonalidade dos produtos, o que fornecerá um número bastante aproximado como projeção do consumo nos próximos meses. Então, isso no caso do estoque
de matéria-prima. Eu posso ter estoque também de produto acabado para atender o meu cliente. O funcionamento de estoque mínimo será o mesmo. Aqui está se falando de sazonalidade de produtos. O que seria isso? São consumos flutuantes dependendo de algumas situações, tá, pessoal? Por exemplo, no inverno se consome menos refrigerante e cerveja. E no verão se consome mais. Então, os produtos sofrerão aumento ou diminuição de consumo conforme a sazonalidade, ou seja, algumas características de tempo, de temperatura, clima, né? De período do ano, por exemplo, carnaval, né? Festas, Natal. Então, os produtos podem sofrer uma variação de demanda em função dessa sazonalidade. Estoque máximo representa a quantidade máxima, limite de dado item, ou família ou grupo pequeno de itens estocados, que a empresa estabelece. Ele representa critérios relativos ao investimento de capital em materiais, insumos, matérias-primas, componente, entre outros, e até ocasionalmente ao almoxarifado em si, como disponibilidade de espaço, operadores, instalações, além de eventual obsolescência. Então, qual que é o espaço que eu vou utilizar como estoque máximo? Né? E que eu tenho que usar sem incorrer em prejuízos, não é? Bom, então aqui nós encerramos a parte teórica do nosso curso, né? Fechamos aqui, então, nossa quinta aula, de uma maneira genérica. Nós falamos um pouquinho de controle de estoque, estoque mínimo, estoque máximo, falamos da importância da identificação e rastreamento de produtos no estoque. Tudo isso passa pela qualidade na execução das tarefas, tá? O almoxarife, ele tem que ter essa competência de organização, de controle, de capacidade de resolução de problemas, e se antecipar sempre para evitar prejuízos financeiros e acidentes de trabalho, tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa quinta aula e do nosso curso de almoxarifado. Ontem eu vi no Facebook uma aluna perguntando se esse curso ainda se mantinha. Ele vai se manter. Nós ainda temos várias aulas para frente, subsequentes, e eu espero que vocês nos acompanhem sempre. Então, quem tiver alguma questão, alguma dúvida, é só deixar aqui na observação do vídeo. Eu terei imenso prazer em responder, tá certo? Um ótimo dia aí para vocês. Até uma próxima aula, nossa sexta aula, tá certo? Muito obrigado a todos.